Olá, meu nome é Saulo Popov Zambiasi e sou professor de disciplina de estrutura de dados e hoje nós vamos ver aqui listas duplamente encadeadas. Bom, a gente viu sobre a lista simplesmente encadeada, ou lista simples, né? Em que a gente tem um conector que vai para o próximo, né? Esse link, nós começamos no início da lista, certo? E a gente faz aquele gerenciamento de inserir elementos no início, no meio, no final, assim como retirar do início, do meio e do final. Então a mesma coisa a gente vai trabalhar aqui em cima da lista duplamente encadeada e, no, e nós vamos trabalhar em cima dessas 6 operações básicas. É claro, existem outras operações que podem ser trabalhadas, mas basicamente em cima dessas 6 operações. Uma grande diferença aqui que nós temos, certo? A primeira coisa que a gente tem que observar é que, diferente da lista simples, o nosso nó agora na lista dupla, ela tem 2 links, um que vai para o próximo, certo? E um que vai para o anterior. Então são 2 ponteiros aqui que nós vamos ter que gerenciar, porque como a gente está falando, na lista simples, então ela vai sendo encadeada seguindo para o próximo elemento. É como se você estivesse numa fila de pessoas e você só olha a pessoa que está à frente, você não sabe quem está atrás de você. Na lista duplamente encadeada é como se fosse uma fila, você sabe quem está à sua frente, você sabe quem está atrás. Né? Então se você sair dessa fila, né, a pessoa que vai estar atrás vai se conectar na da frente e a da frente vai saber quem está atrás. Então mais ou menos nesse esquema. Tá? Então aqui nós vamos ver um vídeo só visual, uma análise visual de como são essas operações. E no próximo vídeo a gente vai ver como implementamos isso em Java. Ok? Então vamos começar aqui primeiramente com a operação de inserir no início. Certo? Então inserir no início, na verdade, é uma operação simples. Ok? Mas a gente tem que observar alguns pontos. Bom, nessa lista duplamente encadeada, nós temos agora, além do início, nós temos um cara que está no final, que esse cara aqui a gente pode usar para várias coisas, tanto como navegar inversamente a lista, navegar para frente, para trás. A gente pode pegar só o último elemento da lista indo direto para ele, sem precisar navegar para a lista. Ou, por exemplo, dá para opcionalmente, então, por exemplo, se o elemento que você quer retirar do meio, né, o indexador que você passou está mais próximo do fim do que do início, você pode ir do final para o início, que assim você vai fazer uma operação, digamos, vai fazer menos operações nessa lista e o seu algoritmo vai ficar mais rápido, certo? Então existem várias opções que a gente pode trabalhar aqui, mas aqui a gente tem o início, tem o final e nós temos os nossos nós, que agora ele tem um ponteiro para frente e para trás. Então lembrando que quando o nosso nosso ponteiro não aponta para nada, então ele é nulo, certo? Então, por exemplo, o nosso início é apenas um ponteiro, então esse ponto aqui preenchido só representa que ele é um ponteiro, né? Então tá, que ele é o ponteiro do início, e esse ponto preenchido aqui com um círculo por fora não preenchido é o nosso fim, ok? Então vamos imaginar que nós estamos inserindo um novo elemento aqui, certo? Então como é que eu faço para inserir um novo elemento então no início? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é instanciar um novo nó. Então a gente pega esse cara aqui, eu vou dar um Ctrl D, então eu vou trazer para cá, que é o nosso novo nó que a gente está querendo inserir. E eu vou alocar as informações. Então primeiro de tudo, eu jogo a informação dentro do nó, certo? Não importa se ela é um objeto, se ela é uma string, se ela é um inteiro, um float, não importa que tipo de operação que é, então você vai colocar essa informação dentro do nosso elemento do nó. Como a gente está inserindo no início, tá? Então ele é o primeiro elemento da lista. Então o que estiver anterior vai ser nulo. Então deixa eu mostrar aqui visualmente aqui como é que fica. Então nós temos a nossa lista com vários componentes. Então cada componente vai conhecer o próximo que está à frente. O que está lá na frente, né, no início da lista, ele vai apontar para nulo. Ok? E o que está no início aqui da nossa lista e tal, ele vai apontar para nulo também, indo para trás, certo? Então essa estrutura mais ou menos. E o nosso nó, certo? A nossa classe vai ficar da seguinte forma: eu tenho informação, não importa que tipo ela seja, ou simples ou complexo, e nós temos o nosso nó próximo e o nó anterior, certo? A estrutura da nossa lista é o início, o fim
E a gente pode ter uma informação aqui extra, que é o tamanho. Então eu gosto muito de utilizar essa informação tamanho em algumas implementações. Nas implementações mais simples das listas, vocês não precisam. Só que para mim eu acho bem interessante. Então é questão de vocês utilizarem, que se for de necessidade de vocês. Ok, então vamos voltar aqui para o nosso componente. Então, como ele é o primeiro elemento da lista, então para trás ele aponta para nulo, certo? Então o anterior vai apontar para nulo. E o próximo? O próximo vai apontar para o início. Quem é o início? Poxa, o início nosso aqui está vazio, é nulo, ele não aponta para ninguém. Então esse cara aqui vai apontar para nulo também, porque o início é esse cara e ele é nulo, então ele aponta para nulo. Ok, beleza, fechou. Agora nós vamos fazer o seguinte. Então tem aqui o nosso primeiro componente, mas o nosso início da lista aqui não está apontando para ninguém, certo? Então a gente vai ter que apontar para esse nosso novo elemento. Só que é o seguinte, né? Então vamos ver o seguinte, vamos observar que esse cara aqui é um ponteiro, certo? Então, se esse cara aqui é diferente de nulo, ele é diferente de nulo? Não, ele não é nulo. Sim. Então nós percebemos que ele é nulo. Ok. Então vamos observar que esse cara aqui, se ele é nulo, então o que eu faço? Eu vou dizer que esse cara vai direto aqui para o nosso nó. Ele vai apontar para cá. Fechou. Então tá. Agora vamos olhar outra coisa. Observem que o fim está aqui, está perdidão lá. Só que é o seguinte, se já tiver elementos na lista, o fim é o fim. Tá lá já pronto. Só que se não tinha nenhum elemento na lista, o que aconteceu? Poxa, o início também é o final, porque a gente só tem um elemento na nossa lista. Então o que a gente faz? Se o nosso tamanho é igual a zero, observe que agora eu estou usando aquela variável tamanho, certo? Então dá para não utilizar? Dá para utilizar? Ok. Então eu estou considerando que o meu tamanho sendo zero, observe que eu não aumentei o meu tamanho ainda. Então se o meu tamanho é zero, eu digo que o meu fim vai apontar para o início, ou seja, fim é igual a início. Então agora os dois estão apontando para cá, porque tanto o início, o elemento que está no início da fila, também está no final, ok? Então, ok, beleza. E agora, por fim, eu incremento o nosso tamanho, ou seja, agora nós temos um componente aqui, um elemento na nossa lista. Beleza, então a gente viu aqui como inserir no início, considerando que a nossa lista estava vazia. Agora vamos inserir um novo elemento ainda no início também, certo? Então como é que eu faço? Então vamos instanciar um elemento, então dou Ctrl D aqui, instanciei um novo elemento, certo? Esse elemento vai ter que ficar aqui no início da lista, então esse daqui é muito provável que a gente vai ter que empurrar para frente, então já vou fazer isso de empurrar ele um pouco para frente, tá? Vamos trazer ele aqui, ok? E agora eu vou colocar esse elemento aqui no início, certo? Então, como é que eu faço para colocar ele no início quando já existem elementos, tá? Então, vamos continuar com o algoritmo que a gente estava antes, a forma como a gente estava imaginando. Então, coloco a informação aqui dentro, ótimo. Aponto o nosso link anterior para nulo, porque ele vai ser o início e não tem ninguém anterior a isso. O próximo vai ser o início. O início é este elemento aqui, que é o que tinha. Então, o nosso próximo elemento vai apontar para o início. Então, vou pegar aqui o nosso ponteiro próximo, aponto para o início. Ok, beleza. Aí eu vou verificar o seguinte. Se início é diferente de nulo, o início é esse cara, ele é diferente de nulo. Então, eu vou dizer que o início anterior vai ser o nosso novo nó. Podem ver que eu conectei os dois nós agora. Eles estão conectados, tá? Beleza? Com esses dois conectados, o que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que dizer que esse nosso novo nó aqui, agora é o início. Então, o início, o início, às vezes eu bagunço aqui. Vamos lá. O início é esse nosso novo nó aqui, beleza? Quando eu fiz isso aqui, agora eu observo o seguinte, o tamanho eu ainda não mexi. Então eu não alterei, é a última coisa que eu faço, alterar esse tamanho. Então eu verifico, tamanho é igual a zero,
Não, o tamanho era 1. Então o que eu faço? Eu não altero o fim. O fim ele já está aqui, então eu não preciso alterar ele. E aí eu incremento o tamanho, vai ficar tamanho mais mais, ok? Aí o tamanho ele vai ir para 2, já tenho 2 elementos. Ótimo. Agora eu quero inserir mais um elemento. Então vamos lá. Ctrl D. Opa. Inserir mais um elemento na nossa lista. Então vamos lá. Então eu tenho aqui o nosso novo elemento. Eu sei que eu vou querer empurrar os meus elementos mais para frente. Então visualmente eu já estou trazendo eles aqui para ficar um pouco mais fácil para mim gerenciar. E aí eu vou fazer aquilo lá. Então vamos seguir nosso algoritmo. Então aloquei um novo nó. Coloco a informação dentro desse novo nó e eu digo que o anterior vai ser nulo, certo? Então o anterior já é nulo, então eu não preciso mexer nesse cara aqui, ele já está como nulo. Então ou eu altero, se for em alguma linguagem que eu preciso inicializar, ou no Java eu posso deixar ele como nulo mesmo. O nó próximo agora vai ser o início. Quem que é o início? Esse cara aqui. Então eu pego o nosso novo nó próximo, aponta para cá. Eu verifico o início. Ele é diferente de nulo? Sim, ele é diferente de nulo. Então, como ele é diferente de nulo, eu pego o início, ponto anterior, vai apontar para o nosso novo nó. Certo? Então, qual é o nosso novo nó? Esse cara aqui. Liguei, fechei aqui. Agora eu digo início é igual ao nosso novo nó que eu acabei de inserir. Está aqui. Agora eu observo. O tamanho é igual a 0? Não, o tamanho é igual a 2. Prestem atenção que eu ainda não incrementei o tamanho, então o tamanho era 2. Então ele é diferente de 0. Então eu não faço que o fim vai ser igual ao início, porque isso é só quando a lista estava vazia. Ok? Então com isso eu acabei inserindo um novo elemento no início. Eu somo o tamanho, agora o tamanho é igual a 3. Certo? Então eu fiz a operação de inserir no início. Ok? Agora nós vamos começar com a operação de retirar do início. Ok? Então já temos 3 elementos aqui, vamos retirar do início para que fique a nossa operação de retirar, né? Logo depois do início. Então como é que a gente faz? Primeiro, eu tenho que verificar se o nosso início é igual a nulo. Se ele for nulo, quer dizer que não tem ninguém na lista, então não preciso fazer nada, eu retorno nulo ou retorno alguma coisa que indique que a minha lista está vazia. Certo? Porque eu não vou retornar nada, não tem nada para retornar. Okay? Então não retorno nada no início. Outra opção que eu poderia fazer é verificar se tamanho é igual a 0, ela está vazia, então não retorno nada também. Então, é o primeiro teste que eu tenho que fazer ali na nossa lista duplamente cadeada. Ok, agora o que eu vou fazer? Então, beleza, o nosso início é diferente de nulo, ou seja, existe um elemento na nossa lista. Então a primeira coisa que eu faço é salvar essa informação. Então eu crio uma variável auxiliar, um objeto auxiliar, etc. E coloco essas informações naquela variável auxiliar, certo? Que depois eu vou retornar essa informação, que é o conteúdo, né, do nosso nó. Então é a primeira coisa que eu faço. Depois eu faço o seguinte, ó, o meu início é igual ao próximo. Então início é igual ao início próximo. Ok, apontei para o próximo. Então, beleza. Agora eu tenho que ver o seguinte. Se esse cara aqui é nulo, certo? Eu não tenho o que fazer aqui, certo? Nosso início já é nulo, etc. Agora, se ele é diferente de nulo, eu tenho que dizer que o anterior dele, certo? O início ponto anterior vai ser nulo. Ou seja, ele não pode apontar para ninguém. Então, a partir do momento que ele para de apontar para alguém, eu vou perder essa referência para o elemento de trás. Observem também que ninguém mais está apontando para esse elemento de trás, certo? Isso implica que o nosso garbage collector ele vai se desprender desse cara, vai tirar ele da memória e ele não vai importar mais. Por isso que foi importante o que? Eu salvar as informações antes. Então, como eu salvei as informações antes, depois eu vou retornar ela. Certo? Agora, se o início for diferente de nulo, outra coisa que eu tenho que fazer também é o seguinte, por exemplo, se ele, por exemplo, o início agora for nulo, o que eu vou fazer? Eu vou ter que dizer que o nosso fim também é nulo, etc. Mas no caso não está acontecendo isso aqui, tá? Então, nosso início, nosso fim, etc. Todos os nossos elementos, eles estão ok, certo? Então, beleza, fechamos aqui. Aí o que eu faço? Eu diminuo o tamanho. Então estava como 3, agora faço tamanho menos menos, ou tamanho é igual a tamanho menos 1. E eu
tirei um elemento da lista e na minha função eu faço um return voltando aquela informação que era o conteúdo do meu nó, certo? Então agora eu vou refazer o passo aqui para a gente retirar todos os elementos para mostrar, ó, retirando os nossos elementos, né, enquanto tem elementos e quando não tiver mais elementos também. Ok, então vamos lá. Primeiro teste. Então, primeiro teste, o início é igual a nulo. Se ele é igual a nulo, eu não tenho que retornar, então retorno nulo na minha função. Depois, eu salvo a informação do nó que eu quero retirar, que é o nó do início. Então, salvo essa informação para depois recuperar. E aí eu faço o seguinte, ó. Beleza, então agora o meu início, que é esse cara aqui, vai ser início, ponto próximo. Então ele vai apontar para o próximo elemento dele mesmo, ó. Apontou para o próximo. Aí eu verifico o seguinte, ó. Se o início é diferente de nulo, sim, ele é diferente de nulo. Então eu vou pegar o início ponto anterior, vai ser nulo. Então ó, o ponteiro dele não aponta mais para ninguém. Lembrando que daí o garbage collector vai excluir esse nó depois, né? Ele vai excluir. A informação estava salva, então não preciso mais me preocupar com essa informação. Diminuo o tamanho, então tamanho igual ao tamanho menos 1, ele vai se tornar 1 só, porque antes era 2. E agora eu dou um return na minha função daquela informação que era o conteúdo do meu nó, certo? Ok, agora vamos executar novamente a operação. Observe que agora a nossa operação, eu tenho que o meu início é igual ao final, ou seja, eles apontam para o mesmo elemento, ou seja, eu tenho um elemento apenas. Então vamos lá, primeiro teste, o início é igual a nulo? Não, ele não é nulo, ok? Então eu posso continuar trabalhando em cima do algoritmo. Aí eu vou lá, salvo a informação do nó, então eu pego o conteúdo aqui desse nó, salvo para depois recuperar no final dessa função, e eu faço o seguinte, ó, início é igual a início ponto próximo, só que o próximo aqui do início é nulo, então o início não aponta mais para ninguém, então o início está como nulo. Aí eu vejo, início é diferente de nulo? Não, agora o início é igual a nulo. Então se ele for igual a nulo, ó, então ele é diferente de nulo, ele é igual a nulo, ok. Então eu digo que o fim é igual ao início. Ou seja, na verdade, eu faço que fim é igual a nulo também, porque assim eu desprendo todos os meus elementos da lista. Aí eu faço o tamanho igual ao tamanho menos 1. Esse cara aqui vai ser dispensado do garbage collector no Java, por exemplo, ou se for no C ou C++, a gente libera a memória desse cara. E a gente retorna a informação que a gente tinha salvo, né, que é o conteúdo do nosso nó. Okay? Então aqui a gente já efetuou duas operações, que é o inserir no início e retirar do início. Okay? Agora nós vamos trabalhar em cima da operação inversa, inserir no final e retirar no final. Okay? Então como é que eu faço para inserir no final e retirar do final? Na verdade, inserir no início é igual a inserir no final, certo? Só que a grande diferença é o seguinte, que nós vamos inverter as variáveis. Então, por exemplo, o final, eu tenho que observar que o próximo elemento para trás, certo, é o anterior. E o próximo elemento para frente é o próximo, certo? Como a gente estava vendo anteriormente. Tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, aloquei espaço para esse nó. Coloquei a informação lá dentro. Ótimo. Aí a gente vem aqui e a gente vai começar a fazer os links aqui, fazer as ligações. Então eu vou dizer o seguinte, ó, o nó anterior, ou seja, esse novo nó, o ponteiro anterior, ele vai ser igual ao fim. Tá, mas o fim é nulo, então ele continua como nulo, certo? Então observe que ele continua como nulo. Aí eu faço o seguinte, o nó ponto próximo é igual a nulo, porque como ele vai ser o fim próximo sempre vai ser nulo. Okay? Então é isso que eu fiz também. Agora eu faço o seguinte, ó, if fim é diferente de nulo, ele é diferente de nulo? Não, ele é nulo, certo? Se ele fosse diferente de nulo, eu diria que é o seguinte, ele iria ser o fim próximo, ponto nó. Okay? Então, mas deixamos isso aqui por enquanto. Okay? Agora vamos ver, o que eu vou fazer? Fim é igual a nó. Beleza, criei o nosso novo nó, coloco que o fim é igual a nó. Ok? Agora eu vejo o seguinte, ó, se o tamanho é igual a 0,
observem que eu ainda não mexi na variável tamanho. Se o tamanho é igual a 0, eu digo que o início é igual ao fim, porque esse foi o primeiro elemento colocado. Somo então o tamanho, que é igual a tamanho mais 1, ou seja, ele vai ficar 1, e aí fechou, já tem o meu elemento colocado na lista, certo? Agora nós vamos inserir mais um elemento na nossa lista aqui. Então deixa eu trazer esse cara aqui um pouquinho mais para trás, porque eu vou inserir um novo elemento. Então o que, que eu faço? Primeiro, Ctrl D aqui, eu instancio um novo elemento, certo? Então esse novo elemento está instanciado. Coloco a informação internamente, ok? Digo que o nó anterior é igual a fim. Quem que é o fim? O fim está apontando para cá, então esse é o fim. Então eu digo que o nosso nó anterior é igual a fim, fechou. E eu digo que o nosso nó próximo é igual a nulo. Então, como ele é o último, ele vai ser o último, ele vai ser o fim aqui, né? Então ele sempre vai apontar para nulo. Beleza. Agora eu vejo o seguinte, ó. Fim é diferente de nulo? Sim, fim é diferente de nulo. Porque já tinha um elemento e eu coloquei um novo fim agora. E aí eu faço o seguinte, bom, se ele é diferente de nulo, eu vou dizer o seguinte, que esse cara que é o fim vai ser igual ao fim, ponto próximo. Beleza? Ok? Outra coisa. Antes aqui, né? Então podem ver que eu disse que esse cara aqui anterior é esse daqui, né? Então vamos lá. Então esse cara aqui, ponto próximo, né? Só que eu tenho que observar que o anterior aqui também ele tem que apontar para esse nosso novo nó aqui, né? Então, por exemplo, ó, o fim é diferente de nulo. Beleza? Então, esse cara aqui, fim ponto próximo, é igual a nó. Beleza? Prendemos aqui. Eu estava esquecendo essa partezinha aqui. Essa parte é muito importante. E aí voltamos para cá. Então, agora, depois que a gente fez isso, a gente disse que o fim é igual ao nosso nó que a gente acabou de inserir. Beleza? Agora eu vou observar o seguinte, ó. Tamanho é igual a 0? Não, tamanho ele está como 1. Lembrando que a gente não mexeu na variável ainda tamanho. Então ele está como 1. Então, se ele é diferente de 0, eu não digo que o início vai ser o fim também, porque eu já tenho um cara que é no início. Certo? Aí eu vou lá, somo tamanho mais, beleza? Já tenho o nosso novo componente e fechou o nosso algoritmo. Não preciso retornar nada. E agora eu vou inserir mais um elemento. Então vamos lá, novamente. Então eu instancio esse meu novo nó na memória, coloco o conteúdo lá dentro. Então uma das coisas que eu faço inicialmente, coloco o conteúdo. Eu digo que o nó anterior é igual ao nosso fim. Então se o fim é esse cara aqui, eu aponto para cá. O nó próximo vai ser nulo, então eu mantenho ele nulo aqui. E eu verifico, ó. Fim é diferente de nulo? Não, ele não é. Eu digo sim, ele não é nulo, então ele é diferente. Então o que eu vou fazer? Fim, ponto próximo, vai apontar para esse nosso novo nó. E o fim, depois, ele vai ser esse nosso novo nó. Beleza? Verifico, tamanho igual a 0? Não, tamanho igual a 2. Então, esse cara aqui, ele continua sendo lá, tá? Aí eu somo tamanho mais, né? Ou tamanho igual a tamanho menos 1, mais 1. E aí eu vou ter, então, 3 elementos na minha lista. Ok, então aqui está tudo bem. E agora eu vou ter que começar a retirar os componentes, tá? Então eu já fiz a operação de inserir, agora eu vou começar a retirar. Bom, para retirar, então, como eu falei também, ele é o inverso de retirar no início. Então é praticamente retirar do início, só que a gente inverte um pouco as variáveis, certo? Então o que eu olho? Então primeiro, fim é igual a nulo. Se ele é igual a nulo, não tenho que retornar, porque se tanto o início quanto o fim foram nulo, né, na verdade não tem ninguém, certo? Ou seja, se não tiver ninguém, os dois vão ser nulo e pronto. Ou eu posso verificar se o tamanho é igual a 0, também serve, tá? Aí eu retorno nulo. Ok? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer, então crio uma variável auxiliar para salvar o conteúdo do meu nó, certo? Então eu salvo o conteúdo do meu nó. Depois eu digo o seguinte, ó, beleza, salvei o conteúdo. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, fim é igual a fim ponto anterior. Então vamos lá, ele aponta para trás, ponto para trás. Então ele verificou, se fim é diferente de nulo, sim, ele é diferente de nulo, tem um elemento ali. Eu digo que o fim ponto próximo, que é esse cara aqui, vai apontar para nulo, ok? Aí o que acontece? Beleza,
apontei para nulo, isso aqui tudo vai ser dispensado porque não tem ninguém que aponta para ele. E a variável que eu salvei vai para onde? Vai ser retornado na minha lista. Mas antes de retornar essa função, digamos, essa informação da minha função, eu tenho que diminuir o meu tamanho. Ele estava como 3, agora eu faço tamanho igual a tamanho menos 1, então ele vai para 2, certo? Então eu diminuo os meus elementos aqui da minha lista, certo? Beleza, agora vamos excluir mais um elemento, então vamos lá. Vamos voltar para o nosso algoritmo lá no início então, da função. Então eu vejo o seguinte, ó. O fim é igual a nulo? Não, ele não é nulo, eu posso retirar um elemento ainda. Se ele for igual a nulo, eu digo que não tem nada de alguma forma, certo? E eu continuo. Então vamos lá. Agora, primeiro de tudo, eu salvo a informação que está aqui numa variável auxiliar. Ótimo. Aí eu digo que o fim, ponto, ó, olha só, eu digo que fim é igual a fim ponto anterior, que é esse cara aqui. Beleza. Aí eu verifico. Esse fim, ou esse novo fim, ele é diferente de nulo? Sim, ele é diferente de nulo. Então eu digo que o fim ponto próximo é igual a nulo. Quando eu faço isso, podem ver que o próprio garbage collector, ele se encarrega de dispensar esse cara aqui, ou se for numa linguagem tipo C, C++, eu libero lá com um disalloc, lá com free, certo? Com alguma coisa assim, e eu libero a memória para que seja utilizado pelo programa depois. Beleza, então tá aqui. Tendo feito isso, eu digo que tamanho é igual a tamanho menos 1, aí eu só tenho um elemento, e fechou. Agora nós vamos para a operação de retirada e observem que agora eu só tenho um elemento na nossa lista, certo? Então é um pouquinho diferente, mas ainda continua parecido. Então vamos lá. Fim é igual a nulos? Não, ele não é nulo. Então beleza, vamos continuar. Eu salvo a informação aqui dentro do nosso nó, certo? Para depois retornar. Eu digo que o fim é igual a fim ponto anterior, então fim ponto anterior é nulo, então ele se torna nulo, ok? Eu verifico, fim é diferente de nulo? Não, ele é nulo. Então se ele é nulo, eu digo que o início também é igual a nulo, certo? Porque o fim terminou, não tem mais ninguém aqui, ok? Então esse cara aqui, ele é dispensado, e eu faço que tamanho é igual a tamanho menos 1, ou seja, o tamanho vai para 0, então não tem mais nenhum elemento na nossa lista. Então observem que a gente já fez 4 operações. Inserir no início, inserir no final, retirar do início e retirar do final. Agora tem a outra operação que é o seguinte, que a gente pode fazer, que é inserir no meio. Inserir no meio, que eu digo, na verdade, a gente usa um indexador. Então pode ser em qualquer lugar, e a gente usa um indexador, né, contanto que não seja no início ou no final. Então a primeira coisa que eu faço para inserir um elemento é o seguinte. Eu verifico, se o meu índice é menor ou igual a 0, por exemplo, eu insiro no início. Esse algoritmo já está pronto, nós já fizemos aqui. Então simplesmente, na própria função, eu chamo o algoritmo de inserir no início. Se o meu índice que eu quero entrar, ou seja, a posição que eu quero colocar o meu elemento for maior ou igual ao tamanho, eu coloco no fim e está resolvido. Ou seja, eu já tenho uma função que faz isso, eu já tenho um algoritmo pronto, tá? Então eu vou colocar aqui 2 elementos para minha lista não ficar vazia e eu começar a colocar novos elementos conforme o indexador, né? Então por quê? Então, se eu tiver só 2 elementos, ou eu vou colocar no fim, ou eu vou colocar no início. Então não tem outra opção, certo? E como eu lembro para vocês novamente, o nosso algoritmo de inserir no fim ou no início já está pronto. Então eu não preciso me incomodar em reescrever esse algoritmo, tá? Ok. Então se não é nem no início nem no final, então eu vou verificar. Tá, beleza. Ó, posição 0 aqui é no início, posição 1, né? Isso aqui não é no final. Certo? Porque se eu colocar na posição 1, significa que eu quero colocar na posição desse cara aqui, ok? E esse final vai lá para frente, tá? E eu vou colocar aqui no meio. Se for posição 2, que é o tamanho, aí sim, é no final. Mas agora eu quero colocar aqui, ó, no meio deles, certo? Então deixa eu trazer mais para cá aqui, vamos empurrar um pouquinho mais para cá. Então eu quero trazer um novo elemento aqui para o meio, certo? Então é a posição 1. Beleza, então o que eu faço? Primeiro de tudo, eu instancio um novo nó, que
que é esse cara aqui que eu vou inserir aqui dentro, aqui no meio, certo? Eu digo que, por exemplo, esse nó aqui, onde eu vou inserir, vai ser igual ao nosso elemento que eu vou colocar. Então, por exemplo, só um momento. Então vai ser onde eu vou colocar. Mas lembrando bem, eu tenho que navegar até aquele local, certo? Então como é que eu faço para navegar? Na verdade eu posso fazer um laço, certo? Então, por exemplo, for i é igual a 0, i menor do que índice, mais. Então eu quero colocar na posição 1, certo? Mas como é que eu faço para navegar? Lembram que a gente usou isso aqui lá nas listas simples, né? Então eu vou trazer esse carinha aqui, certo? Que é o local, ok? Esse local também é um ponteiro, então eu estou pegando aqui uma setinha, certo? Tá? O local, esse cara aqui eu vou colocar diretamente para o início. Eu vou fazer o seguinte, ó, for i igual a 0, i menor do que índice, eu faço i mais, ok? Então é um laço que eu vou fazer. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, enquanto eu não estiver, digamos, antes do nó que eu quero colocar, eu vou fazer local igual local ponto próximo. Só que observe que esse cara aqui é o seguinte, ó, eu estou na posição 0. 0 é menor do que 1. Então eu vou manter esse cara aqui, certo? Eu não vou ir para o local próximo, tá? Então aqui eu só tenho 1, então vou manter esse cara aqui. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Então já instanciei o cara aqui, já coloquei a informação aqui dentro. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. O nó anterior vai ser igual ao nosso local, certo? Então vamos vir aqui. Qual que é o nosso local? Esse cara aqui. Então a gente vem aqui e aponta para cá, certo? Aí o nó ponto, observem, o nó ponto próximo vai ser igual ao nosso local ponto próximo. Tá aqui, certo? Então é o local ponto próximo. Ok, então tendo feito isso, agora eu vou fazer outra coisa. Então nosso local ponto próximo é igual ao meu novo nó, ok? E o nosso local ponto próximo, ponto anterior, né? Ou o nosso novo nó ponto próximo, ponto anterior é igual ao nosso novo nó. Então a gente colocou aqui. Então a gente vai testando, verificando, né, até que o nosso elemento esteja no lugar que a gente quer. Beleza? Agora eu vou querer inserir mais um elemento. Observe, tá? Eu já vi como colocar depois do primeiro elemento. Agora eu quero colocar ele aqui, ó, nessa posição que é antes do final ou depois do segundo, por exemplo. Eu vou ter que navegar um pouquinho mais, certo? Então o que eu faço? Verifico se não é no início e não é no final, vai ser no meio. Então o que eu vou fazer? Eu crio o meu local aqui e eu vou fazer o seguinte, ó. Enquanto esse ponteiro não apontar para o anterior de onde que eu quero colocar, que na verdade é 0, 1, 2. Eu quero colocar na posição 2, então vamos lá. 0 é menor do que a posição que eu quero colocar depois, ou seja, que é a posição menos 1. 0, sim, ok. Pulamos para o próximo, ou seja, local é igual a local ponto próximo. Esse cara aqui é menor do que esse cara aqui? Sim. Observe que ele é menor, né? Ou seja, ele é igual à posição que eu quero colocar, menos 1. Beleza, 1 é 2 menos 1. Ok, então eu paro aqui o meu local. Parei ele aqui, certo? Agora eu vou começar a colocar o meu novo elemento, que é esse cara aqui. Então eu venho, né? Então eu vou instanciar um novo nó. Esse meu novo nó eu coloco a informação aqui dentro, certo? E agora com a informação aqui dentro eu começo a colocar as coisas. Então, o meu local ponto próximo vai ser igual ao meu, na verdade eu não posso mexer, eu não posso, antes de fazer isso aqui, eu não posso trazer para cá. Então o que eu vou fazer? O meu nó é igual a local ponto próximo, que é esse cara aqui. Então local ponto próximo. O meu nó anterior vai ser igual ao local, aponto para cá.
Agora eu posso mexer nessas informações aqui para não perder elas, tá? Ou seja, então vamos lá. O meu local ponto próximo é igual ao meu novo nó. E o meu novo nó ponto próximo ponto anterior é igual ao novo nó. Olha, observe que eu não perdi as informações. E aí eu tiro esse cara aqui, que é o meu local. Beleza? Então eu já tenho aqui a minha lista. Então observe que o meu algoritmo de colocar no meio aqui já está funcionando, tá? Agora eu vou fazer o algoritmo de retirar conforme o índice. Então, se o meu tamanho for igual a zero, então não tenho que retirar, ok? Se o meu índice for menor do que zero, também não tenho que retirar. Se o meu índice for maior do que o tamanho menos 1, certo? Também digamos, já passou da onde eu queria tirar, então o meu índice não pega. Se o meu índice é igual a zero, é retirado do início, então esse algoritmo já está pronto. Se o meu índice é tamanho menos 1, é retirado do final. Então é só pegar aquele algoritmo que já está pronto, beleza? Então eu retiro a nossa informação, uso aquele algoritmo e dou um return aqui. Ok, beleza. Se não é nem no início, nem no final, nem depois ou antes, né, e tal, então eu sigo agora com o meu algoritmo aqui. Então, primeiro de tudo, eu vou ter que navegar até o ponto que eu quero retirar. Então, como é que eu faço? Então, esse aqui a gente pega do início, tá? Então, dá para fazer do final, navegar do final e tal também, né? Mas aqui a gente vai fazer do início. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, enquanto o meu i, que é igual a zero, for menor do que o índice, eu vou seguir. Ou seja, eu quero chegar exatamente no meu nó que eu quero pegar. Não é um nó menos 1 que nem eu fiz para inserir. Não, é o nó que eu quero pegar. Então, o que eu vou fazer? Então, vamos supor que eu quero excluir esse cara aqui. Então, é o meu nó. 0, 1, 2. Então, vamos lá. 0 é menor do que o cara, sim. Então, o local é igual ao local ponto próximo. Esse cara é menor? Sim. Local é igual ao local ponto próximo. Esse cara é menor do que 2? Não, ele é 2. Então, agora eu mantenho aqui. A partir daqui, agora eu posso começar a retirar os meus elementos. Então, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou fazer o seguinte, ó. Se o meu local ponto anterior é diferente de nulo, sim, ele é diferente de nulo. Então eu digo que esse meu local ponto anterior, ele vai ser o que? O meu local ponto próximo. Então vai apontar lá para frente, certo? Então vamos trazer esse aqui para frente. Agora eu vou verificar o seguinte: o meu local ponto próximo é diferente de nulo? Sim, ele é diferente de nulo. Então o que eu faço? Local ponto próximo ponto anterior é igual a o meu local ponto anterior. Então eu conectei os dois. Esse cara aqui, o meu local ainda aponta para cá, certo? Eu salvo a informação desse cara aqui, que é a minha informação info, né? E eu retorno ela. Só que quando eu retornar ela, ninguém mais aponta para esse cara aqui e ele é excluído da minha lista. Certo? É claro, lembrando, eu tenho que fazer o tamanho igual a tamanho menos 1, senão a gente se perde aqui depois, né? Então tá. Então vamos retirar um novo elemento. Então lembrando, se for aqui ou aqui, é início ou final. Então eu já tenho o algoritmo pronto. Então vamos lá, vamos tirar da posição que resta aqui para a gente tirar, é a posição 1. Então vamos lá. Apontamos para 0. 0 é menor do que 1? Sim, então local é igual a local ponto próximo. 1 é menor do que 1? Não. 1 é igual a 1 e tal, então a gente para aqui. Esse cara é o cara que a gente vai querer retirar, certo? Então eu vou trazer ele aqui um pouquinho para cima, né? Então vamos trazer o meu local para cá. Ok? Então esse cara vai ser o cara que eu quero retirar. Então eu verifico o seguinte: local anterior é igual a nulo? Não, ele não é igual a nulo. Então eu digo que o local anterior ponto próximo é igual ao meu local ponto próximo, que é esse cara aqui. Aí eu vejo, local ponto próximo é igual a nulo? Não, não é igual a nulo. Então eu digo que o meu local ponto próximo, ponto anterior, é igual ao meu local ponto anterior, que é esse cara aqui. Tendo feito isso aqui vai sair do pelo garbage collector, etc, né? Lembrando, né? Faço tamanho é igual a tamanho menos 1 e beleza, retirei meu elemento da lista, né? Dando um return no meu local.info, certo? Observe que agora eu não tenho mais como retirar do meio, porque ou eu vou retirar do início ou do final, mas ainda posso utilizar essa operação, certo? Então aqui a gente já viu inserir no meio e retirar do meio, ok?
Então, todas as operações que a gente fez hoje: inserir no início, retirar do início; inserir no final, retirar do final; inserir no meio, retirar no meio. Ok? Então, obrigado.